Então, aqui estamos mais um dia na nossa disciplina, né, por enquanto, tópicos especiais em Química 2, né, e para inaugurar os seminários que vão ocorrer nessa disciplina, nós temos aqui a honra de ter conosco duas pessoas que são muito queridas para nós, né, tanto para mim quanto para a Rose, né, então, assim, é interessante que eu acho que as nossas vidas já são tão próximas que o carinho que nós temos, né, a consideração e respeito pelas duas convidadas de hoje são comuns, né, valem, assim, eu acho que com certeza eu estou falando pela Belle também, pela Rosibelle também. Então, aqui hoje nós teremos, então, como convidadas a professora Anne Venâncio, né, que depois eu vou fazer a apresentação, e a professora Camila Silveira da Silva, né, a professora Camila é da Universidade Federal do Paraná, e a professora Anne é do Instituto Federal do Amazonas, é professora no Instituto Federal do Amazonas. Então, duas professoras, né, que vão compartilhar conosco aí, conversar conosco, né, os seus conhecimentos nessa tarde, né. E eu só queria falar um pouquinho, né, do assunto, então nós escolhemos para começar, então, além de ter convidadas especialíssimas, acho que também começamos com um tema muito, muito, muito especial, que são mulheres na ciência, né, e eu estava pensando, assim, pensando em como receber as meninas, né, e pensando na temática, e aí eu pensei, assim, que quando foi a primeira vez que eu me toquei, assim, dessa baixa presença das mulheres na ciência, quanto foi que o assunto, que algo mexeu comigo, né, pensando nesse assunto, né, e aí eu me lembrei que foi quando eu li um livro eu assisti uma palestra, e depois eu li um livro do Chassot, né, que ele tem aquele livro A Ciência Masculina, né, sim, senhora, esse é o título do livro. E acho que foi a primeira vez que eu pensei assim com mais consistência, ou pensei mesmo, né, que caiu a ficha, como vocês dizem, né? Então, a primeira vez acho que caiu a ficha foi lendo então os comentários de quanto a ciência masculina do professor Chassot, e que ele traz nesse livro também ele traz a fala de uma outra professora, de uma outra cientista, que diz que a pior discriminação em termos da presença da mulher na ciência era na área de ciências da natureza. Então, calou mais fundo, né? Então, para mim, o momento que eu escutei, né, que eu li no livro, esse comentário de que isso era mais intenso ainda na área das ciências da natureza. Então, foi essa minha aproximação, né, ao tema, ou essa minha preocupação em pensar, né, as mulheres na ciência, né? Quem somos, onde estamos, pelo que passamos, né? E que não faz nem um século ainda, né? Então, são tantas coisas, assim, a nossa presença na universidade, a nossa presença nas carreiras científicas, a nossa batalha por um espaço, né? Por um lugar ao sol, é uma coisa que começou há um certo tempo, né? Não tanto tempo assim, mas a briga começou, a batalha começou há muito tempo, mas os espaços começaram a ser ganhos há pouco tempo. E então é com muita satisfação que eu trago, então, que nós recebemos aqui essas duas convidadas tão especiais para discutir questões como essas aqui, para nos ajudar a refletir sobre a questão das mulheres na ciência. Então, já agradeço de antemão, muito, 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 muitíssimo obrigada por estarem aqui conosco, é emocionante. A Anne, eu conheci no curso, mas a Camila eu já conheço há um bom tempo, como aluna de graduação, como vocês são hoje, foi assim que eu conheci a Camila, né? E claro que foi através da Rosibelle, né? Então, que eu pude conhecer a Camila, né, durante a graduação. Então, vocês imaginam os laços se já me sinto unida, imagina os laços aí da Rosibelle com a Camila, né? Então, eu vou passar então, passo a palavra agora para a Rose, para ela fazer a apresentação da Camila, e aí, na sequência, a gente volta e eu apresento você, Ani, tá bom? Muito obrigada às duas por estarem aqui presentes e a todos que estão aqui nos acompanhando. Muito bem, pessoal. E nada mais interessante do que trazermos, né, então, para iniciar essa conversa dentro da nossa disciplina, o que a gente vai tratar sobre a questão do multiculturalismo, trazer as mulheres na ciência. E assim como Gláucia, também entrei e comecei a me
perguntar quando li a obra também do Chassot, e a gente teve a oportunidade de levá-lo para Araraquara, em algumas situações, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo também em outros espaços, em reuniões da Sociedade Brasileira de Química, em momentos também que estive no Sul, então foi muito interessante e repensar. E como Gláucia falou, né, a gente tem esse vínculo, né, eu, a Gláucia, e trago então a Camila, que para a gente representa um pouco também as questões da pesquisa e ensino de química e especificamente aí esse recorte, né, nas mulheres na ciência, assim como a professora Anne. Camila é uma amiga querida, conheço há bastante tempo, desde quando ela estava na graduação, quando a gente estava lá no Centro de Ciências, então, quantas vezes a gente planejou coisas, quantas vezes a gente ficava até tarde discutindo resumos e conversando sobre ciência, sobre divulgação ciência, então, acho que cada uma tomou o seu, né, achou o seu caminho, e hoje eu me sinto muito feliz de ver a Camila, né, dentro da Universidade Federal do Paraná, trazendo, então, suas contribuições e tendo seus alunos e formando pessoas e valorizando sempre a divulgação científica. Então, vou fazer a apresentação aí de vocês, então, da formação da Camila. Camila, uma vez que a gente está aqui nesse público, como a Gláucia trouxe a questão do consórcio, alunos da licenciatura em Química, e a gente também tem participação de alunos das ciências agrárias e das ciências biológicas. Então, a Camila, pessoal, ela tem a formação em Química, né, assim como eu, mestrado, a graduação em Química na Unesp de Araraquara, depois mestrado e doutorado em Educação, daí para Ciência pela Faculdade de Ciências de Bauru, também da Unesp, também atua nessas linhas, né, de pesquisa, ensino e extensão, na divulgação científica, educação em museu, mulheres na ciência, as relações da ciência e arte, e aí formação de professores, processos, recursos didáticos. Então, atualmente é professora adjunta do Departamento de Química, né, também faz parte de programas de formação de pós-graduação, coordenação de projetos, está com um projeto agora, né, Meninas e Mulheres na Ciência, do Ciência e Arte, vice-coordenadora de Educação Ambiental, também trabalhando para sustentabilidade, e ali grupos de pesquisa, né, com bolsa de produtividade na área de divulgação científica. Então, Camila, muito bem-vinda, parabéns aí pelo seu percurso, e compartilhe então conosco sobre as suas experiências e sua pesquisa nesse tema que é muito bom para a gente se vê muito nesse tema, que são mulheres nas ciências. Bem-vinda, e agora passo a palavra a você. Muito obrigada, Rose, obrigada, Gláucia, obrigada a todas as pessoas que estão aqui. É um prazer e uma emoção muito grande, principalmente pela trajetória de vida que a gente tem compartilhada, né? Acho que a gente já tem uma relação estabelecida, uma história aqui, Rose e Gláucia, de quase 20 anos, né? Quando a gente vai olhar lá de quando é que a gente se conhece, estamos aí numa trajetória de quase esse período todo. É muito especial, eu fiquei muito emocionada quando eu recebi o convite de vocês, por tudo que representa essa trajetória que a gente tem partilhada, dessa história de vida que a gente teve a oportunidade de viver em determinados momentos muito especiais da minha vida pessoal, da minha vida acadêmica, da minha vida científica, e da gente estar aqui simbolicamente falando também sobre essa temática das mulheres nas ciências, com uma atividade, uma disciplina coordenada por 2 mulheres cientistas, professoras, que eu admiro imensamente, tendo a oportunidade também de dialogar e de aprender com a Anne e com as demais pessoas que aqui estão. Então, quero dizer que eu falo desse lugar de alguém que tem uma relação muito especial com essas professoras da disciplina e também um carinho muito grande por esse tema das mulheres nas ciências. Só para contextualizar muito rapidamente, atualmente eu sou professora do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e o Departamento de Química da UFPR, ele está lotado no setor
de ciências exatas. A universidade é organizada por setores, e o setor que o departamento de química está é o setor de ciências exatas. E eu tenho feito, ao longo dos anos, um acompanhamento sobre a participação feminina no nosso setor, e nos cursos que a gente oferta, e na pós-graduação, e no corpo docente da graduação, da pós-graduação. E só para situar esse meu lugar, o lugar que eu estou ocupando atualmente, como professora deste setor de ciências exatas, nós, mulheres, representamos atualmente 25% do corpo docente desse setor. Nós estamos falando de 2021, esse é o dado mais recente, bastante atual. Quando eu olho para o meu departamento vizinho, que é o departamento de física, as minhas colegas, elas representam 10% do corpo docente do departamento de física do setor de ciências exatas da UFPR. Então, é só para contextualizar e dizer sobre alguns enfrentamentos que a gente tem. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a partir do momento que a gente ocupa esse lugar, como mulher, cientista, e a gente toma essa consciência das condições que nós vivemos, a gente fala de enfrentamento, porque cotidianamente a gente passa por situações de opressão, situações de discriminação, situações de violência de gênero. E é importante situar e marcar isso, porque, por vezes, as pessoas, sem essa tomada de consciência, ou sem esse conhecimento, ou sem essa abertura para o diálogo, elas consideram que a discussão que a gente tem feito nessa temática são discussões que não são necessárias. E aí, por isso que eu digo que a gente precisa partir para uma situação de enfrentamento dessa realidade. A gente não pode fazer de conta que ela não existe, porque nós, mulheres, sabemos tudo o que a gente vive, tudo o que a gente passa no contexto desses espaços. Então, a partir dessa situação e de acompanhar o que a gente vive, especificamente na Universidade Federal do Paraná, mas não só, a gente tem feito também essa análise, esse diagnóstico e esse acompanhamento em outras instituições. Esse cenário ele se repete em muitos outros espaços acadêmicos, espaços científicos. A gente tem adotado algumas posturas, algumas atitudes e gerenciado e liderado alguns projetos. Sejam eles projetos de ensino, sejam eles projetos de pesquisa, sejam eles projetos de extensão. E aí, quando a Rose e a Gláucia fizeram o convite, sabendo do público com o qual a gente estaria dialogando, estudantes das áreas que foram mencionadas, com uma particularidade para a gente pensar a formação docente, eu escolhi fazer um recorte para falar de um projeto de extensão que eu estou coordenando na Universidade Federal do Paraná, que chama Meninas e Mulheres nas Ciências. Então, é desse projeto que eu vou falar, no sentido de mostrar algumas possibilidades para enfrentamento desse cenário que eu coloquei para vocês, porque ele não é um cenário apenas que acontece na universidade, mas ele é reflexo de problemas sociais e culturais muito enraizados na nossa sociedade. Então, não é por acaso ou à toa que a gente hoje tem esse cenário de subrepresentação feminina no campo da ciência, na academia, de modo geral. É fruto, de fato, da sociedade, do modelo de sociedade que a gente vive. Então, diante de tudo isso, a gente decidiu fazer um projeto de extensão para enfrentar essas situações, e eu vou trazer alguns recortes desse projeto que a gente tem desenvolvido aqui na universidade, para que a gente possa pensar em algumas práticas educativas para a equidade de gênero nas ciências. Então, é sobre isso que eu acabei decidindo falar para vocês, considerando o tempo que a gente tem. Eu fiz uma apresentação, eu vou tentar ser bastante breve, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e só vou pedir para vocês me darem um retorno, porque eu só uso uma tela aqui, e eu não vou conseguir ver o chat
e não vou conseguir, enfim, interagir com vocês. Só vou conseguir, se alguém precisar falar comigo, com o microfone. Tá tudo certinho? Tudo certinho. Então, certíssimo. Tá. Maravilha. Então, eu selecionei algumas atividades, alguns materiais que a gente tem desenvolvido nesse projeto que eu mencionei, o projeto de extensão Meninas e Mulheres nas Ciências, e eu fiz esse recorte para focar nos materiais lúdico-educativos para equidade de gênero, para que a gente possa pensar algumas práticas educativas para enfrentamento desse cenário que nós vivenciamos. E aí, para começar a falar sobre mulheres cientistas, que é o tema da conversa dessa tarde, quando a gente pensa nessa temática em práticas educativas, o que a gente tem observado ao longo dos anos é que a gente ainda tem poucas experiências de sala de aula, então poucas experiências tanto relatadas na literatura, quanto experiências de fato que a gente percebe quando a gente acompanha e faz um trabalho de imersão nas escolas de educação básica, ou também quando a gente observa as práticas educativas das aulas das universidades. Então, a gente tem poucas experiências de sala de aula para essa perspectiva. A gente ainda enfrenta uma situação que a formação docente para a equidade de gênero nas ciências também é algo pouco explorado, tanto na literatura especializada, como também nos cursos de formação de professoras e professores. A gente percebe também que há uma carência de materiais didáticos, quando a gente vai tentar fazer uma abordagem desse tipo, a gente percebe que são poucos os materiais educativos que abordam essa temática. Quando a gente vai também lá especificamente para livros didáticos, a gente nota que há uma ausência das mulheres como protagonistas desse conhecimento científico que é abordado em um livro didático. A gente tem a referência sempre, ou majoritariamente, a homens, quando a gente vai estudar determinados conceitos científicos, determinadas teorias científicas, os materiais, os livros didáticos fazem grande referência a homens, e a gente nota essa ausência, esse apagamento das mulheres cientistas, e eu coloco aí reticências porque a gente poderia ficar aqui falando sobre várias situações que a gente tem notado ao longo desses anos. Tudo isso vai se justificando quando a gente vai tentando entender por que é que a gente nota esse cenário dessas ausências, desses silenciamentos nas salas de aulas, nos materiais, enfim, a gente vai percebendo que passa por uma questão de subrepresentação feminina, como eu mencionei para vocês, a gente tem poucas referências sobre mulheres cientistas, nós temos poucas mulheres cientistas atuando nos espaços de ciência, no espaço da academia. A gente tem uma carreira científica pautada por um modelo masculino, a gente tem a invisibilização das mulheres, o apagamento, o silenciamento, que é bastante intencional e bastante proposital, quando a gente vai estudar e vai conhecer e vai buscar sobre as mulheres cientistas, a gente percebe que há situações bastante intencionais de apagamento, de silenciamento das vozes, dos trabalhos das mulheres cientistas. Há já na literatura especializada, quando a gente olha especificamente para mulheres cientistas, algumas categorias, algumas situações que vão explicar esse cenário que a gente vive, como o efeito Matilda, o labirinto de cristal, o efeito tesoura, que a gente pode conversar depois se as pessoas tiverem interesse, e tudo isso ocorre porque, como ciência, a gente está na sociedade, né, um espaço de fazer científico, a gente pertence a uma determinada sociedade, que é uma sociedade machista, que é uma sociedade racista, que é uma sociedade sexista, e a gente vai ter na academia, no espaço da ciência, o reflexo da sociedade que a gente vive. E a gente precisa, de fato, falar sobre esses assuntos e agir sobre esses assuntos. E aí, nesse sentido, que eu menciono o projeto de extensão que nós decidimos propor para a Universidade Federal do Paraná. E por que a extensão? Porque a gente imagina que, e pensa, né, que é pela extensão que a gente vai conseguir chegar num público maior e vai conseguir dialogar e chegar em outras esferas
da sociedade, porque o problema, quando está ali já na academia, na universidade, com aquela subrepresentação feminina, tem coisas que a gente pode fazer na universidade, já e a gente tem feito, mas a gente sabe que o processo de exclusão das meninas e das mulheres na ciência, ele começa muito antes desse momento que elas chegam na universidade. Então, esse projeto ele tem como objetivos gerais inspirar, encorajar e empoderar meninas e mulheres a seguirem a carreira científica, a se interessar por ciência, e também, se vocês quiserem saber por que a gente tem esses objetivos, a gente tem pesquisas mostrando por que é que a gente tem que fazer esse tipo de ação, e a gente pode conversar depois também. A gente tem como objetivo divulgar e educar para a equidade de gênero, promover práticas educativas sobre mulheres cientistas e criar materiais lúdico-educativos, além de outros objetivos. Esse projeto de extensão, ele foi oficialmente iniciado na Universidade Federal do Paraná em fevereiro de 2020, no ano passado. A gente vinha fazendo uma série de ações na universidade, mas a gente decidiu marcar como projeto de extensão esse tema, né, a partir de 2020, a gente teve um percurso de aprovação e ele passou a vigorar na UFPR em fevereiro de 2020. E nós temos, para a divulgação de todos esses materiais e propostas, nós temos um blog, uma página no Facebook e um Instagram, que depois eu vou passar o endereço certinho para vocês e também vou compartilhar o link no chat, se vocês tiverem interesse, mas a gente tem disponibilizado muitos dos nossos materiais, até para chegar num público maior e mais abrangente, a gente tem disponibilizado na internet e usado as mídias sociais para comunicar essa temática, para divulgar os nossos materiais. E agora, fazendo recorte especificamente para esse objetivo. Camila, oi. Só uma dúvida, você ainda está no primeiro slide, correto? Não, eu já estou no quarto. Então, de fato, não passou, acho que para ninguém, né? A gente estava achando que, porque, né, estava dando para entender, mas acho que agora a gente percebeu que, de fato, os slides não estão passando, tá ainda na capa. Nossa, gente, eu vou voltar tudo de novo, vou tentar passar aqui, será que não pulou? Talvez se você parar de compartilhar e tentar de novo, será que não vem? Eita, eu estou aqui super já passando os slides. Deixa eu parar o compartilhamento. Essa vida, né, gente, remota, a gente vive essas emoções. A gente às vezes fica falando sozinha. Ó, vou tentar de novo. Gente, aqui de casa mesmo, viu, gente? Não... Mas agora a gente tenta resgatar de onde paramos. Muito obrigada, Kênia. Então, eu tinha já falado, né, do recorte, né, que tinha feito, né, do projeto de extensão Meninas e Mulheres nas Ciências, e fazendo um recorte para falar dos materiais lúdico-educativos que a gente tem produzido para pensar no enfrentamento dessa situação. Era esse slide 2 que eu tinha falado, das ausências, do silenciamento, da invisibilização que as mulheres cientistas enfrentam, o labirinto de cristal, o efeito Matilda, o efeito tesoura, a questão do machismo, do racismo e do sexismo que fundam a nossa sociedade e que isso se reflete certamente nos espaços da academia, nos espaços da ciência. O próximo, por favor. Tinha mostrado, então, que a gente decidiu, a partir de todo esse cenário posto, criar um projeto de extensão para que a gente pudesse, de fato, dialogar tanto com o grande público, para o público fora da academia, fora da universidade, e, em especial, que a gente pudesse chegar em meninas e meninos da educação básica, para que a gente pudesse trabalhar desde a infância, desde o processo de escolarização do ensino fundamental. A gente tem trabalhos na educação infantil também, e a gente vai passando por essas práticas educativas formais, não formais, e a gente também, de certa maneira, tem atuado em espaços informais por conta dos materiais que a gente tem produzido, e vai ser possível mostrar um pouquinho
mais para frente. Então, depois eu vou passar, tem um último slide que tem o endereço do blog, do Facebook, do Instagram, que vocês podem acessar, e eu também mandei para a Kênia e mandei para a Rose, e elas podem também disponibilizar no chat para vocês. O próximo, por favor. Então, fazendo esse recorte para os materiais que a gente está chamando de lúdico-educativos, porque a gente trabalha numa perspectiva da ludicidade, a gente escolheu essa linguagem das atividades lúdicas para comunicar com o público sobre a situação das mulheres nas ciências e para evidenciar o protagonismo feminino no desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Então, a gente tem falado para o público a partir da linguagem da ludicidade. Então, a gente chama de materiais lúdico-educativos, e a gente vai dosando a ludicidade e dosando os aspectos educativos dos materiais que a gente produz. Fazendo um levantamento, podemos ficar nesse ainda, que é um levantamento do que a gente tem produzido de fevereiro de 2020, que eu falei que foi quando a gente colocou como marco temporal de início desse projeto, até agosto agora de 2021, nós conseguimos produzir mais de 100 atividades lúdicas, fora os livros de passatempo que estão aqui representados. Só para dimensionar um pouquinho, a equipe hoje de Meninas e Mulheres nas Ciências da UFR é uma equipe grande, por isso que a gente dá conta de atender e de produzir essa quantidade de material, porque hoje nós temos na equipe mais de 50 pessoas trabalhando. E aí são pessoas das diferentes áreas das ciências. Então, tem o pessoal da química, da física, do design, da literatura, tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal de várias áreas, inclusive de outras instituições, e a gente também tem docentes da educação básica trabalhando no projeto. Então, a gente tem produzido caça-palavras, palavras cruzadas, jogo da memória, desenho para colorir, quebra-cabeça, e nos livros de passatempo, que são essas 4 capas que estão aqui, a gente fez um livro de passatempos, todos são gratuitos, a gente disponibiliza no nosso blog para as pessoas baixarem o arquivo em PDF, para imprimir, enfim. A gente fez um para falar das cientistas do coronavírus, a gente fez um para falar especificamente das cientistas negras brasileiras, por conta também desse apagamento que a gente tem das cientistas negras brasileiras. A gente fez um livro exclusivamente para tratar dessa temática e da intelectualidade negra brasileira, das mulheres. Nós fizemos um livro especificamente para falar da Marie Curie, que foi lançado esse ano por conta de ser um marco também comemorativo do Prêmio Nobel que ela recebeu. Então, a gente lançou o nosso último lançamento desse livro de passatempo sobre a Marie Curie, e a gente tem um livro que chama Brincando e Aprendendo sobre Meio Ambiente, em parceria com o projeto de educação ambiental, e que o nosso projeto ele entrou com a contribuição de falar sobre as mulheres cientistas que pesquisam educação ambiental, meio ambiente, química ambiental, enfim, a gente entrou com essa contribuição. Então, no livro de passatempos, para além desses que a gente faz separadamente, que foram mencionados caça-palavras, palavras cruzadas, enfim, a gente ainda tem labirintos, tem anagramas, tem criptogramas, tem jogo dos 7 erros, tem jogo de associação, e a gente vai criando possibilidades para cativar o público, para chamar a atenção do público, para que a gente fale do protagonismo científico das mulheres e a gente também possa abordar de uma maneira que as pessoas tenham um interesse pela temática. Próximo, por favor. E aí, falando de um recorte, um outro recorte ainda, de algumas possibilidades que a gente tem pensado para tratar a questão da sustentabilidade, que está muito... As pessoas têm falado muito, né, do desenvolvimento sustentável, têm falado muito da Agenda 2030 da ONU, têm falado desses objetivos para o desenvolvimento sustentável, os ODS, que certamente as pessoas já devem ter escutado falar. Eu reproduzi aqui uma figura dessa Agenda 2030 que tem esses 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Nós temos feito no MMC, nesse projeto de extensão, uma abordagem dessa Agenda 2030, mas pela perspectiva da educação. A Agenda 2030 ela é bastante ampla, né? Ela pensa em diferentes setores da sociedade para que a gente trabalhe a perspectiva de sustentabilidade, e a gente escolheu trabalhar a partir da educação, que é a nossa área, né? Nós estamos falando desse lugar da educação. Tem um cardzinho
logo aqui do lado direito, né, esse card que eu retirei do nosso Instagram, e que dá para ver que a gente trabalha quase em todas as nossas postagens com 5 dos 17 ODS, com o 3, que é o saúde e bem-estar, o 4, que é a educação de qualidade, o 5, que é a igualdade de gênero, o 10, que é a redução das desigualdades, e o 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Então, toda a nossa produção, ela passa por esses 5 ODS, só que na perspectiva da educação. E a gente já vai entender como é que essa abordagem, e eu trago também essa figura que está no meio, é a capa do documento da Unesco, que a gente usa para trabalhar com essa perspectiva da EDS, que é Educação para o Desenvolvimento Sustentável. E tem um recorte desse documento que fala que a educação, a EDS, ela é pensada para que a gente trabalhe a aprendizagem ao longo da vida, em todas as instituições de educação, desde a pré-escola até a educação superior, e passando por espaços de educação não formal e também informal. E que a gente tem que considerar e deve considerar como uma responsabilidade nossa, enquanto instituições de educação, esse compromisso com essa perspectiva da sustentabilidade. Próximo, por favor. Nesse documento, eu fiz um recorte para falar do ODS 5, que é o ODS de igualdade de gênero, que tem relação com a pauta que a gente está falando aqui, das mulheres nas ciências, enfim. Se vocês forem olhar esse documento da EDS, esse documento da Unesco, ele traz, para cada um dos 17 ODS, ele traz modos da gente promover aprendizagens, e aí são aprendizagens na perspectiva cognitiva, na perspectiva socioemocional, na perspectiva comportamental, para cada um desses 17 ODS. E aqui eu só estou mostrando para vocês, eu não vou ficar lendo, o que o documento traz em relação à aprendizagem cognitiva do ODS de número 5, que é o de igualdade de gênero. Só, por exemplo, ele diz lá, para a educanda e para o educando, tem como objetivo entender os conceitos de gênero, igualdade de gênero e discriminação de gênero, e conhecer sobre todas as formas de discriminação, violência e desigualdade de gênero. Essa seria uma aprendizagem cognitiva para a gente trabalhar a partir das nossas práticas educativas. E aí vocês vão entender como é que a gente está fazendo isso. Próximo, por favor. O documento vai falar lá da aprendizagem socioemocional para o ODS 5, dizer que é fundamental reconhecer e questionar a percepção tradicional dos papéis de gênero. E por aí vai. Próximo, por favor. A aprendizagem comportamental. Um exemplo seria avaliar o seu entorno para se empoderar ou empoderar outras pessoas que são discriminadas por causa de seu gênero. O documento, pode passar, por favor, Kênia? O documento também traz, para cada um dos 17 ODS, exemplos de abordagens e métodos de aprendizagem que a gente pode inserir nas nossas práticas educativas, como, por exemplo, trabalhar o gênero como uma construção social e cultural, a desigualdade de gênero, os papéis de gênero tradicionais e discriminação estrutural, e por aí vai. Outra abordagem que o documento traz, no próximo, por favor, diz respeito a alguns tópicos, eles sugerem tópicos, esse documento é um documento aberto para que nós, como docentes, a gente possa apenas tomar como referência, e a gente possa se inspirar, enfim. E ele diz, dá sugestões de tópicos que a gente pode abordar, como, por exemplo, explorar como que os riscos e desastres naturais afetam mulheres, meninas, homens e meninos de modo diferente. Um tópico que a gente poderia abordar nas nossas práticas educativas, sejam elas formais, não formais ou até informais, como o documento também prevê. Próximo, por favor. E aí eu vou começar a mostrar alguns caminhos que a gente tem traçado para trabalhar com essa IDS. Então, por exemplo, lá aquele livro que eu falei que a gente fez do livro de Passatempos da Marie Curie. Dentro do livro, ele tem, por exemplo, caça-palavras, ele tem anagrama, e a gente também tem um quebra-cabeça, que a gente disponibilizou no nosso blog, que as pessoas podem jogar online, um quebra-cabeça, para montar a imagem da Marie Curie.
Pensando em conteúdos do nosso currículo da escola, a gente poderia trabalhar com esse livro de passatempos. Por exemplo, eu posso trabalhar modelo atômico, se eu estiver ali como professor de ciências ou de química, e eu fui tentando fazer exemplos para pegar o público que a gente está dialogando, o pessoal da química, da biologia e também das agrárias, eu fui recortando para a gente dialogar. Então, a gente pode trabalhar a tabela periódica, especificamente falando do rádio, do polônio, que é uma contribuição muito particular da Marie Curie, a radioatividade também está muito ligada à contribuição científica da Marie, as questões da radiologia, o quanto o conhecimento científico que ela desenvolveu em colaboração com as pessoas que trabalharam com ela são fundamentais para a radiologia, para o uso que a gente faz atualmente da radiação, o uso medicinal, enfim, tudo isso a gente aborda no livro e é possível que durante uma prática educativa a gente faça a abordagem dessas temáticas científicas, desses conceitos científicos, a partir dos passatempos do livro, e a gente tem feito isso e tem colegas de escolas e de universidades também fazendo esse tipo de trabalho. O próximo, por favor, Kênia. E aí eu fui mostrar como é que a gente poderia fazer um exercício de pensar lá na EDS, no ODS 5, naqueles objetivos de aprendizagem e naqueles conceitos que a gente poderia trabalhar, por exemplo, a partir desse livro de passatempos da Marie. A gente poderia discutir. Se você não ver o livro lá, vocês vão entender com um pouco, um pouco mais de propriedade isso que eu estou colocando. Mas lá a gente consegue trabalhar desigualdade de gênero, papéis de gênero tradicionais e discriminação estrutural, a igualdade de gênero e participação na tomada de decisão, a interseccionalidade do gênero com outras categorias sociais e por aí vai. Eu peguei só 3 exemplos. Um exemplo de objetivo comportamental, que a gente pode trabalhar, que é observar e identificar a discriminação de gênero, quando a gente entende a história da Marie. Já é contada lá nas palavras, a gente percebe, por exemplo, que tem condição de identificar essa discriminação de gênero que ela sofreu ao longo da sua história como cientista. Em relação ao objetivo de aprendizagem socioemocional, a gente consegue promover uma prática educativa para reconhecimento e para questionamento da percepção tradicional de papel de gênero, numa abordagem crítica e que também respeita a sensibilidade cultural. Olhando para a aprendizagem cognitiva, o livro, a depender da abordagem que a gente está fazendo, é possível entender os conceitos de gênero, de igualdade de gênero, de discriminação de gênero, além de conhecer outras formas de discriminação. Próximo, por favor. O livro do coronavírus, a gente fez uma proposta, a partir desse livro das cientistas do coronavírus, a gente fez uma proposta de uma sequência didática que a gente está chamando de sequência didática lúdica para a equidade de gênero nas ciências. Então, nós fizemos uma sequência didática de 8 aulas, e a gente foi dando temas para cada uma dessas aulas, para que a gente pudesse trabalhar conceitos das ciências da natureza e assuntos correlatos a partir desse material. Então, uma aula lá, por exemplo, que fala da pandemia de Covid-19 e as dimensões científicas e sociais, o novo coronavírus e a saúde pública, o protagonismo das mulheres científicas e o novo coronavírus. Pode passar, por gentileza, Kênia? E aí eu trouxe só para vocês entenderem mais ou menos como é que essa sequência didática ela está estruturada. Ela tem lá as 8 aulas, nós trabalhamos na perspectiva da EDS, da educação para o desenvolvimento sustentável, e trabalhamos com 5 ODS que a gente mencionou, que são ODS que têm orientado as nossas práticas educativas. Então, eu peguei o exemplo aqui da aula 2, que fala do novo coronavírus e da saúde pública. Nós fizemos a proposição de uma aula com duração de 100 minutos, para trabalhar com os objetivos didáticos pautados na EDS. Então, conhecer fatos sobre as doenças virais, em especial quanto à Covid-19, entender o importante papel da educação e das oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, e por aí vai. Para cada um dos 5 ODS, nós estamos estabelecendo objetivos didáticos para a gente trabalhar. E aí, quais conteúdos de ensino a gente trabalharia como professora de ciências, como professor de ciências? Vírus, células, proteínas, viroses, sistema imunológico, metabolismo, e por aí vai. E aí a gente aponta recursos didáticos para cada aula,
Os recursos didáticos são fortemente concentrados nesses materiais que a gente tem produzido. A gente coloca a proposição de como desenvolver metodologicamente essa aula, numa perspectiva presencial, também na perspectiva remota e também na perspectiva híbrida, por conta da situação que a gente está vivendo, né, que a gente precisa pensar também na perspectiva remota e na perspectiva híbrida, e a gente tem apontado para cada aula uma forma de avaliar e referências bibliográficas para que professoras, professores possam depois se aprofundar, e a gente também tem levado isso para as licenciaturas. Próximo, por favor. Outro livro que eu mostrei para vocês, que é o Brincando e Aprendendo sobre o Meio Ambiente, que nós fizemos em parceria com o projeto de educação ambiental, e nós entramos com a colaboração para falar sobre as mulheres cientistas. Nós fizemos, tem vários passatempos, mas eu trouxe para vocês só os labirintos, porque eu pensei que a gente poderia também pensar em práticas educativas para um público com menor idade, numa faixa etária que se interesse mais, de repente, por esse tipo de passatempo, que é o passatempo de labirinto, muito recorrente em muitas infâncias. A gente tem recordações e memórias sobre esse tipo de atividade, e nós fizemos sobre algumas das cientistas que estão retratadas aqui, como a Graziella Maciel Barroso, a Joana Dobenheimer, a Fernanda Werneck, a Mercedes Bustamante, a Denise Fungro, a Margaret Collins, e eu fui listando também quais assuntos científicos e temas científicos, pensando para esse público que nós estamos dialogando, que a gente poderia trabalhar a partir desses materiais. Lá no livro vocês vão ver que também tem jogo dos 7 erros, tem caça-palavras, tem palavra cruzada. Então, a gente poderia trabalhar com aquecimento global, com o cerrado brasileiro, com botânica, com fixação de nitrogênio, com conservação das águas, com os cupins, com a biodiversidade da Amazônia, por aí vai, né? Próximo, por favor. E aí eu trago 2 exemplos de caça-palavras, que aí eles não estão lá nos livros de passatempo, mas eles estão disponibilizados no blog do projeto, e as pessoas podem jogar online, pelo computador, pelo tablet, enfim, pelo celular. E eu trago só esses 2 para ilustrar. Um que fala das cientistas e o novo coronavírus, e aí são textos muito breves, como a gente costumeiramente encontra em caça-palavras, e a pessoa tem que localizar as palavras que estão destacadas. E muitas dessas palavras destacadas, elas têm um significado no campo científico. Quando eu vou falar do coronavírus, quando eu vou falar de sequenciar o genoma, quando eu vou falar do próprio genoma, vou falar de vacina, vou falar de cientistas. No caso dessa caça-palavra 11, que é como a matemática pode ajudar na pandemia. Eu vou falar de modelo matemático, eu vou falar de sistemas complexos, eu vou falar de probabilidade, eu vou falar de diagnóstico, de doenças infecciosas, de epidemia. Tudo isso, no campo científico, tem significado próprio, uma conceituação bastante específica, e nós, como professoras, como professores de ciências, percebemos uma potencialidade de trabalhar a partir desses materiais lúdicos nas nossas aulas. O próximo, por favor. Nós fizemos também, recentemente, deixamos gravada uma oficina que as pessoas podem fazer sobre as mulheres da tabela periódica. Quando a gente estuda a tabela periódica na escola ou na universidade, geralmente a gente escuta falar da tabela periódica na perspectiva dos cientistas homens, que foram fundamentais para a elaboração da tabela, para o desenvolvimento da tabela, aprimoramento do entendimento, né, sobre a organização, sobre os elementos químicos e vários aspectos que estão envolvidos na tabela periódica, mas a gente pouco estuda, pouco aborda e pouco tem referência sobre a contribuição das mulheres cientistas para a tabela periódica. E nós decidimos, então, isso foi até fruto de um trabalho de uma orientanda do Prof. Ki, do mestrado profissional em Química, que ela fez esse trabalho de promover uma oficina na Escola de Educação Básica para trabalhar com a turma na elaboração de atividades lúdicas sobre as mulheres da tabela periódica, e a partir daí a gente decidiu expandir e promover essa oficina, aproveitando a modalidade remota,
para que isso pudesse chegar a um número maior de pessoas. E aí, muito recentemente, nós tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação na SPPC Jovem, no Círculo da Ciência, levando essa oficina para que o público participante do evento pudesse fazê-la de forma remota. E aí eu coloquei o link, eu vou disponibilizar os slides para vocês acessarem. E na oficina, por ela ser pensada numa forma remota, ela tem uma série de atividades lúdicas no meio desse percurso de abordagem, e a gente dá um tempinho para as pessoas fazerem. Então, tem ali o quebra-cabeça, que a gente faz uma pausa quando está falando de determinadas cientistas, em algum aspecto que ela contribuiu para o desenvolvimento da tabela periódica, e a gente dá um tempinho para a pessoa ir lá fazer o quebra-cabeça, depois ela ir lá para fazer o anagrama, que a gente colocou aqui, o jogo da memória. Então, é uma proposta de deixar a atividade, ainda que remota, ainda que de forma assíncrona, mas que as pessoas tenham espaços para interação, para participação e para promover esse engajamento com a temática, que é algo bastante importante, pelo menos que a gente tem defendido bastante como algo com muita potencialidade para a gente abordar essa temática. O próximo, por favor. E só para fechar, gente, estou fazendo exemplos, né, para a gente poder conversar. Nós tivemos, o ano passado, um edital que foi lançado no Brasil, que ele foi chamado de Edital Igualdade de Gênero na Educação Básica. Ele foi um edital que tinha uma chamada pública para professoras, professores da educação básica, coletivos, pesquisadoras, pesquisadores que trabalhassem com abordagem de gênero na educação básica, com propostas didáticas para a educação básica. E esse edital, ele recebeu mais de 270 propostas, ele foi um edital que teve, inclusive, um apoio do Fundo Malala para as pessoas que tivessem as suas propostas aprovadas. E o bacana desse edital é que quando vocês entram no site, ele foi promovido pelo Gênero e Educação, quando vocês entram no site do Gênero e Educação, a proposta foi selecionar atividades didáticas, são sequências didáticas, são oficinas, são aulas, são cursos, para compor um banco de materiais para que professoras e professores interessados em abordar a temática de gênero na educação básica possam ter como uma fonte de consulta. E nós, do Meninas e Mulheres da Ciência, tivemos uma proposta aprovada nesse edital, que é o que eu coloquei aqui a reprodução, que chama Igualdade de Gênero na Ciência, que foi uma oficina que a gente chegou a fazer antes da pandemia nas escolas de educação básica, que a gente tratava das cientistas brasileiras, que é um eixo também que a gente percebe que a gente tem que explorar bastante, porque além da gente ter pouco repertório e pouco conhecimento sobre mulheres cientistas de maneira geral, quando a gente vai falar de mulheres cientistas brasileiras, nós temos ainda um repertório menor ainda. O último estudo de percepção pública da ciência e tecnologia, que foi divulgado no ano de 2019, mostra que mais de 90% da população brasileira não sabe dizer ao menos o nome de um cientista do Brasil, seja ele homem, seja mulher. Então, nós, enquanto cientistas, temos uma responsabilidade muito grande na divulgação do trabalho que a gente realiza, e até por isso que eu faço uma campanha, quando eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas, que a gente se apresente sempre como cientistas, porque a gente tem uma tendência de se apresentar como pesquisadoras e pesquisadores, que é esse nome que a gente usa nos editais, que a gente usa na universidade, só que isso não significa muita coisa para a nossa população. E aí as pessoas acham que quem faz ciência, quem é cientista, é a pessoa que está no outro país. E aí não reconhecem que nós que estamos majoritariamente nas instituições, nas universidades públicas, nos institutos federais, nós fazemos a maior parte da produção científica brasileira. Então, eu faço sempre um chamado para que nós possamos fazer referência a nós mesmas e a nós mesmos como cientistas, porque os dados de percepção pública são muito alarmantes. 89% da população brasileira não sabe dizer ao menos o nome de uma instituição brasileira que faz ciência. Então, gente,
eles são dados muito alarmantes. As pessoas não sabem que a gente faz ciência no Brasil, majoritariamente nas universidades, nas instituições públicas. Então, a gente precisa falar que a gente faz ciência na universidade, no Instituto Federal, enfim, e que nós, que somos pesquisadoras e pesquisadores, somos os cientistas, somos as cientistas. Então, eu faço aqui sempre esse apelo para que a gente se coloque desta maneira, principalmente quando a gente está se referindo e está dialogando, está fazendo interlocução com o público que não é o público acadêmico, que não é o público deste universo, da nossa bolha, né? Então, a gente precisa furar essa nossa bolha social e chegar no grande público se apresentando como as pessoas que, de fato, estão produzindo ciência brasileira. Então, somos nós, as cientistas, os cientistas que produzem ciência neste país. Eu acho que era isso. Eu deixo um próximo slide, se eu não me engano, com o Facebook, o Instagram do nosso projeto. Lá a gente disponibiliza semanalmente, a gente produz conteúdo. Então, nosso Facebook é @mulheresnasciências.fpr. O mesmo é para o Instagram, e a gente também tem um blog, que é Meninas e Mulheres nas Ciências UFPR.blogspot.com, e é no blog que semanalmente tem quebra-cabeça, tem caça-palavras, tem palavras cruzadas, tem os livros de passatempo, é lá que a gente disponibiliza e armazena todos esses materiais, que são livres, gratuitos, e a gente quer justamente que vocês acessem, que vocês divulguem, que vocês compartilhem, porque a gente faz com muita dedicação, com muito carinho, para valorizar as mulheres cientistas e para a gente, de fato, promover a tão sonhada justiça social. Então, com isso, eu queria agradecer, eu deixo um obrigada pela atenção, para vocês que disponibilizaram esse tempo de escuta e o espaço de diálogo. Obrigada, Rose, obrigada, Gláucia, Kênia, Anne, e fico à disposição.